E a importância da gente falar de malária para estudante de medicina, principalmente de Mato Grosso, é que nós, embora tenhamos malária aqui na nossa região, o estado ainda é endêmico para essa doença, lá na divisa com os estados da Amazônia e Rondônia, e com frequência a gente recebe pacientes, né, que são procedentes dessa área. E o dia que vocês terminarem o curso de medicina e forem lá para a região sul, sudeste, nordeste, quando tiverem lá um caso de malária, eles vão procurar vocês, porque eles falam assim, poxa, tem um residente aqui, ou tem um médico que formou em Mato Grosso, e ele tem que saber malária. E aí a gente passa muita vergonha, porque quem forma em Cuiabá quase não vê malária. Mas vamos falar um pouco dela, né, para vocês ficarem mais antenados. Porque certamente vocês serão solicitados lá nos estados não endêmicos para aqueles que vão fazer residência lá fora, tá bom? Então tá, nós já vimos malária lá na parasitologia, né? E agora nós vamos ver malária numa abordagem um pouquinho mais clínica. E eu vou tentar, assim, pincelar aquilo que é mais importante para o médico, tá? A saber. Bom, a importância da malária no mundo é inquestionável, né? Ela é considerada a doença infecciosa mais importante por conta da magnitude, né, de comprometimento das pessoas. Ela é considerada a doença tropical mais importante e ela é considerada um problema, né? Uma das principais mazelas da humanidade, né, na questão ligada à doença. Né? Você sabe que nós temos grandes problemas sociais, né, causados por diferenças de classe, né, pobreza, fome. E a malária, tuberculose e HIV/AIDS, elas também representam mazelas que colocam muito risco para a humanidade por conta da grande carga de doença que ela promove e a quantidade de óbitos, né? E principalmente nessa faixa tropical do planeta, que é onde estão as pessoas mais vulneráveis e mais pobres, tá? 40% da população do mundo está exposta à transmissão de malária. O número de casos é cerca de 500 milhões por ano, 1 milhão de mortes por ano, principalmente de crianças e mulheres gestantes. A cada 2 minutos, uma criança morre de malária no mundo. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, entra no Google, digita malária clock, clock de relógio. Aí vocês vão ver vários links, né, que levam vocês a um reloginho que fica mostrando quantas pessoas pegaram malária naquele minuto e quantas morreram, tá? Muito bem. Então, a carga de doença no mundo é imensa. E no Brasil? No Brasil, a partir da década de 60, a malária ela representava, até a década de 60, um problema lá na região sul, sudeste e nordeste, que era o Brasil populoso daquela época. Mas teve uma campanha chamada Campanha de Erradicação da Malária, que manteve a malária em níveis de transmissão mais baixo, entre 60 e 80, por conta dessas medidas implementadas pela Organização Mundial de Saúde e aqui no Brasil também pelo Ministério da Saúde. Muito bem. Essa campanha, ela não foi aplicada na região amazônica. Então, esse restinho de malária que sobrava aqui era a região amazônica, que tinha pouca gente naquela época e que não tinha uma expressão política nem econômica importante do Brasil. Mas na década de 70, com a migração de pessoas para a Amazônia,
né, para expandir a fronteira agrícola do país, a malária progrediu de forma epidêmica e que vem até os dias atuais em números elevados. E onde ela se concentra? Exatamente nessa região que recebeu muita gente na década de 70. E junto com essa migração, nós tivemos um outro problema, é que o Plasmodium falciparum, que é um dos causadores da doença, ele se tornou resistente ao principal medicamento que existia naquela época, que era a cloroquina. Então, isso fez essa curva epidêmica a partir dos anos 80 e que vem sofrendo zigue-zagues até os dias atuais. Ainda temos mais de 300 mil casos por ano, isso 19, né, ano passado, no Brasil inteiro, com predomínio desses casos na região amazônica, 99,7% nessa faixa colorida aqui. E dentro da Amazônia ela é heterogênea. Vocês veem que há áreas com alta e áreas com transmissão mais baixa. Percebe-se que o Mato Grosso é multicolorido, né? Ele tem algumas regiões lá no norte mais coloridinhas, mas a maioria branquinha ou verde clara, ou seja, transmissão muito baixa. Então, a região noroeste do estado, lá na divisa com o Amazonas e Rondônia, é que ainda representa problema. E a outra coisa que aconteceu nas duas últimas décadas é que o Plasmodium falciparum, que foi um problema na década de 80 por conta da resistência à cloroquina, ele deixou de ser um problema a partir dos anos 2000, pelo surgimento de novas drogas eficazes contra ele, de forma que hoje o plasmódio predominante no Brasil é o Plasmodium vivax, 85 a 90% dos casos. Desculpa. Muito bem. Pois bem, pessoal, então esse é o nosso panorama. E por que isso aconteceu? Como eu disse, o processo de ocupação da Amazônia na década de 70, ele foi muito desorganizado, né? Porque era uma região bastante inóspita para receber aqueles migrantes colonizadores, geralmente da atividade agrícola. Então, eles chegavam e achavam um ambiente muito hostil, né? Cheio de árvores, com muita dificuldade de trabalho, o incentivo do governo nunca era constante. E aí eles ocupavam da forma que podiam, né? Em barracas desse jeito aqui, de modo que eles ficavam muito expostos ao mosquito vetor da malária, e a região amazônica ela é muito propícia, ela é muito favorável à criação de mosquitos, né? Porque tem muita água, muito calor, muita umidade, tudo que mosquitos gostam, né? E o objetivo da migração era expandir a fronteira agrícola, como aconteceu. Hoje, o estado de Mato Grosso é um grande produtor de grão, o território das árvores, né, das florestas, foi substituído por vegetação agrícola, né? É claro que isso fez com que os mosquitos desaparecessem, porque isso aqui diminuiu a quantidade de água, aumentou a quantidade de inseticidas que é jogado todos os anos. Então, hoje não tem mais malária nessa região, que é de Sinop, Sorriso, toda essa parte norte aí, né, que é altamente produtora de grãos. Então, o início foi assim, ainda surgiram os garimpos e tal, e a malária explodiu e matou muita gente, e foi epidêmica. Nós chegamos a ter 300 mil casos apenas em Mato Grosso, na época, nos anos 90, 95. Eu já era professor aí da faculdade e lidava com essa epidemia. A gente tratava em torno de 100 casos de malária no Júlio Miller por dia, tá? Muito bem. E hoje, é claro, essa malária foi empurrada lá para o resto da Amazônia, lá para os outros estados, porque o Mato Grosso hoje ele deixou de ser um estado de floresta, ele é um estado
de pastagens e de agricultura. Muito bem. Junto com tudo isso, com essa epidemia, o Brasil sofreu uma reforma sanitária, né? Na década de 90, né, exatamente em 1988, né, nós iniciamos um processo de reforma sanitária em que aquelas atividades de controle de doenças que eram centralizadas no governo federal, elas passaram a ser assumidas pelo Sistema Integrado, Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, antes, quem cuidava da malária, de 60 até 80, era um exército brasileiro chamado SUCAM, tá? Que era um time de profissionais especificamente contratados e treinados para controlar mosquitos, né? Essa charge aqui mostra exatamente, né, as pessoas tentando matar mosquitos na parede. E esse povo que controlou a malária no Sudeste e no Sul, que manteve ela lá embaixo, ele agora, na região amazônica, ele não funcionava mais. Por quê? Para controlar esse mosquito, precisava ter parede. Aquelas casinhas que vocês viram ali, não tinham parede. Para controlar a malária, tinha que ter cidade. Era tudo área rural, no meio da mata. E, junto com isso, o plasmódium ficou resistente àquele remedinho que todo mundo tomava, chamado cloroquina, que estava presente até no sal de cozinha, tá? Para poder manter a doença sob controle. Só que na Amazônia isso não funcionava. Então houve uma substituição. Acaba com esse negócio centralizado aqui e quem vai cuidar de malária passa a ser o SUS. Assim como de todas as outras doenças, né, a partir de 92, o controle da malária passa a ser, então, baseado não em matar mosquito, mas em diagnóstico precoce e tratamento adequado, porque quanto mais rápido você trata o paciente, menos ele transmite, porque o reservatório é o próprio paciente, né? Ela é uma antronose, é uma doença que fica circulando de homem para homem aqui no nosso meio. Então, o controle de vetor passou a ser a terceira estratégia. E ele só é aplicado, você só vai se preocupar com o mosquito se ele estiver dentro de casa. Então, se a malária estiver acometendo crianças e mulheres, tá, que ficam mais no ambiente doméstico. Essa malária de garimpeiro, essa malária, não, isso aí não tem nada que mexer com inseticida. Então, tudo isso passou a ser atribuição do SUS, e aí que começa o nosso papel, né? Até a década de 80, a gente não aprendia malária na faculdade de medicina, porque malária, hanseníase, doença de Chagas, isso era cuidado pela SUCAM. A SUCAM tinha o time dela lá de profissionais, geralmente agentes de saúde, que cuidava da malária no país inteiro. A partir de 90, quem cuida de malária é quem faz o diagnóstico e tratamento. Então, são os profissionais de saúde, principalmente médicos, enfermeiros, bioquímicos. E aí chegou o desafio para nós, tá certo? Então, nós temos que saber um pouco de malária. E quem mora na área endêmica tem que saber muito de malária. Então, vamos tentar lembrar aquilo que nós aprendemos na parasita. A malária é causada por um parasito protozoário das células sanguíneas, células vermelhas. Por isso ele é chamado de hematozoário, que ele é da célula vermelha. Tá? O gênero desse parasito é o Plasmodium. Tá? E as espécies causadoras de malária atualmente são 5. Malária humana, tá? Em malária de bicho aí, de animal, tem várias outras espécies de plasmódio. Essas são as que interessam aos clínicos, aos médicos. Plasmodium falciparum, vivax, malariae, ovale e knowlese. Esse último aqui, ele foi
ele entrou na lista de plasmódios humanos tem cerca de 10 a 15 anos, porque o homem invadiu mais as áreas de mata lá do Sudeste Asiático, e essa espécie causava malária apenas em macacos. E aí, com a proximidade do homem, ela se adaptou ao homem. Então, surgiu essa quinta espécie que causa malária, mas é lá específica do Sudeste Asiático. Mas, pela possibilidade de transmissão, e o reservatório é o macaco, a malária deixou de ser uma antroponose e passou a ser uma antropozoonose. Ela circula de homem para homem e pode também circular de animal para homem. E o plasmódio ovale, ele é restrito ao continente africano. Então, se o ovale é africano e o knowles é asiático, sobraram para o Brasil o Falciparum vivax e malariae. E como o Plasmodium malariae, ele acontece numa proporção muito baixa em relação aos outros, e o diagnóstico microscópico dele é muito difícil, se confunde com Plasmodium vivax, aí na prática clínica, a gente só trabalha com o Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax, sabendo que entre esses Plasmodium vivax tem uma pequena parcela de Plasmodium que, na verdade, não é vivax, é malária, mas que dá uma doença do vivax eficaz contra ele. E isso faz com que o Plasmodium vivax represente a maior proporção, como nós falamos, de 85% a 90% de nossa malária. Tá? Esse Plasmodium é do filo Apcomplexa, tá? Da classe Hemosporidea, da ordem Hemosporidia e do gênero Plasmodium. Isso só para situar lá na escala filogenética do parasito. Muito bem. Opa, não quer passar? Passou. Esses plasmódios, eles circulam, porque são parasitos das hemácias, né? Eles ficam circulando no sangue, mas eles apresentam diferenças entre si. E isso faz com que a gente consiga diagnosticá-lo no esfregaço sanguíneo. Então, o Plasmodium falciparum, ele tem uma morfologia diferente dos demais. E o Plasmodium vivax com o Plasmodium malariae, eles são mais parecidos entre eles, por isso que há uma confusão na hora de diagnosticar no microscópio. Então, o Plasmodium falciparum, ele tem anéis muito delicados, está vendo aqui? Esses anéis delicados, e ele tem o gametócito, as células sexuadas, parecendo uma bananinha. E o Plasmodium vivax, ele tem os anéis, que são as formas jovens, mais grosseiras, né, vivax e malariae, e os gametócitos, né, as células sexuadas, elas são mais esféricas e se parecem muito, né, entre as outras espécies. Como o Plasmodium falciparum ele dá uma doença mais grave, geralmente, a ideia da gente distingui-lo nos diagnósticos é muito importante, porque ele é resistente à cloroquina, então você tem que dar medicamento específico para ele. E as outras espécies todas respondem bem à cloroquina. Então, hoje nós temos testes que separam falciparum de não falciparum. E é isso que interessa para nós, porque eu tenho que saber quando é falciparum, para dar o medicamento específico de falciparum. Se falar não falciparum, o tratamento vai ser igual para os demais. Então, há testes rápidos que só separam falciparum de não falciparum. Ora, no microscópio, você consegue, se for experiente, separar todas as espécies. Bom, lá na parasito,
vocês aprenderam que o Plasmodium é um parasito heteroxênico, ou seja, ele precisa de mais de um hospedeiro para cumprir o seu ciclo de vida. E esse segundo hospedeiro é um mosquito, né, que é o vetor da doença, vetor natural, que apenas as fêmeas são vetoras, porque elas são hematófagas, não obrigatórias, elas são hematófagas não para nutrir, elas são hematófagas para amadurecer os óvulos, para elas oviporem, tá? E ele é conhecido como mosquito prego porque ele pica na vertical, e a espécie mais importante aqui no Brasil, na espécie transmissora, é o Anopheles darlingi. Mas esse gênero, Anopheles, é o gênero mais importante no mundo inteiro. Tá? Ele tem uma característica ecológica muito interessante, que é de ser antropofílico, endofílico, endofágico e de hábitos noturnos. Então, é diferente do mosquito da dengue, que é um mosquito também. A gente chama de mosquito tudo que o leigo chama de pernilongo, muriçoca, tá? Esse bichinho que faz aquele barulhinho nojento no ouvido, que pica a gente, coça muito. Mosquito da dengue é exatamente semelhante, porém ele pica durante o dia. O Anopheles pica durante a noite, tá? No entardecer até o amanhecer. Então, ele é antropofílico. O que é isso? É um mosquito que prefere o sangue humano. Ele é endofílico. Ele tem uma preferência por ficar dentro de casa, essa fêmea. Por quê? Porque quando ela pica o sangue, ela pica dentro de casa. Então, ela prefere se alimentar no interior do domicílio, que é onde as pessoas estão mais quietinhas. Então, endofagia é uma característica. Só que ela se alimenta e pousa na parede, porque ela fica pesada, né? Após alimentar, aí ela fica de 24 a 48 horas pousada na parede. Então, por isso ela é chamada de endofílico. Elas ficam no interior do domicílio. Além de alimentar no interior, elas permanecem lá. E de hábitos noturnos, principalmente no crepúsculo e no amanhecer, tá? Muito bem. Então, aqui está o mosquito do gênero Anopheles picando a pele e inoculando o parasito no momento da infecção a um novo paciente. Então, as espécies brasileiras, elas são várias. Tem mais ou menos 150 espécies de anófilis que transmitem malária. Mas as mais importantes transmissoras no Brasil são Anopheles darlingi, Anopheles aquasalis e Anopheles cruzi. O Anopheles darlingi está no Brasil inteiro. O Anopheles aquasalis é aquela malária que ocorre lá perto do litoral, onde a água é uma água mais salobra. Por isso que ele tem esse nome, aquasalis, água de sal, né? Então, a malária do litoral, que hoje já está mais do que controlada. E a Anopheles, o Anopheles Kertésia cruzi, ocorreu muito na Mata Atlântica e até hoje o resto de malária autóctone da região não amazônica fica na Mata Atlântica. E esse Anopheles ele cria nas coleções de água das bromélias, nos altos das árvores da Mata Atlântica, tá? Então essa é uma espécie diferente. Mas essas três juntas, a darlingia ainda dá mais de 95%, né, de responsabilidade na transmissão, ok? Como eu disse, apenas as fêmeas, tá? Os machos ficam lá no boteco, alimentando do néctar, tá? Das plantas, mas as fêmeas, além de alimentarem,
do néctar das plantas, elas precisam do sangue para amadurecerem os seus ovos. E esse mosquito, ele gosta de criar muito nas coleções de água limpa e sombreada. Então, não adianta ser uma lagoa suja, tem que ser uma lagoa ou um riacho de fluxo manso e que seja limpo e que seja sombreado. Esses são bons criadores. E coleções de água, principalmente na casca da castanha, né, na região amazônica, o fruto da castanha, ele tem uma espécie de uma cuia. E aí pode, no período chuvoso, enche de água, a água é limpinha, pode servir de criador, tá? E os tanques de criação artificial de peixe, né, tanques de piscicultura, que são muito comuns na região amazônica, na periferia das cidades, esses tanques também são muito bons para criar o anofelino. Muito bem. Essas fêmeas, quando elas sugam sangue de uma pessoa infectada, ela vai adquirir aqueles gametas do parasito que estão circulando no paciente. Tem um gameta masculino e um gameta feminino. Quando ela consegue sugar e vem os dois gametas, lá no intestino médio da fêmea do mosquito, vai ocorrer a fecundação, formando o ovo, o zigoto, né? O zigoto. E daí vai iniciar um ciclo um ciclo sexuado, tá? Ele começa com gametas, então o ciclo sexuado, que vai durar de 8 a 14 dias na fêmea do mosquito, lá no ambiente, e ao longo desses 8 a 14 dias vão ser produzidas células do parasita, chamada esporozoítas, que vão migrar do intestino para a glândula salivar dessas fêmeas. E aí, no momento de um repasto sanguíneo novo, essa fêmea inocula essas formas infectantes em um outro hospedeiro humano. Muito bem. Essa fêmea, ela é capaz de ovipor de 5 a 6 vezes. Então, ela termina de ovipor, ela vai sugar outro sangue. E daí começa outro ciclo. Então, vocês percebem que uma fêmea, ela suga o sangue para cada vez que ela vai ovipor. E se ela pegou malária na primeira vez que sugou, então nas próximas 5 vezes que ela vai sugar sangue, ela pode transmitir essa malária para 5 novas pessoas. Ok? Então, é por isso que é importante, porque se ela fizesse só um ciclo de vida, né, um ciclo de oviposição, ela só teria potencial, ela nem teria potencial de transmissão, né, porque a primeira ela pega o parasita e ela vai mandar esse parasito para novas pessoas, porque ela tem a capacidade de fazer até 6 oviposições antes de morrer, tá? E uma coisa interessante também é que esse mosquito tem uma autonomia de voo de até 15 quilômetros. Então, se ela está aqui e ela percebe que tem um sangue humano a 10 quilômetros, ela prefere ir voando até lá para poder pegar um sanguinho especial, né? Muito bem. Essas formas, parecendo umas lombriguinhas aqui, que são microscópicas, são as formas que ficam na glândula salivar da fêmea, chamadas esporozoítos do plasmódium. Mas, além da transmissão vetorial, que é a transmissão natural, nós temos outras formas de transmissão de malária, por transfusão, pela via vertical, congênita e acidental, em laboratório. Porém,
todas as três são tão raras que não têm importância na prática clínica. A gente tem que lembrar que elas existem, né? Mas o risco é muito pequeno, a transmissão congênita é rara, e na prática a gente quase não vê essas formas alternativas de transmissão. Vamos lembrar agora a parte mais importante, que é o ciclo no homem, porque é daqui que nós vamos fazer a nossa abordagem diagnóstica e terapêutica. Então, uma fêmea infectada, ela vai inocular os esporozoítas na pele do indivíduo sadio no momento daquele repasto sanguíneo, tá? Esses parasitos na pele, eles vão ter que migrar para a célula hospedeira imediatamente. Então, ela inocula milhares de esporozoítos, mas nem todos conseguem chegar à célula hospedeira, que é o hepatócito. E essa migração para o hepatócito tem que acontecer no intervalo máximo de 20 minutos, meia hora. Senão, esses esporozoítas serão destruídos pelo sistema imune, mesmo pela resposta inata. Então, de modo que esses milhares de esporozoítos inoculados pela fêmea vão chegar uma minoria ao hepatócito. No hepatócito começa o segundo estágio. Esses parasitos vão multiplicar no hepatócito de forma assexuada, por divisão binária, tá? Aqui não tem nada sexuado, é tudo assexuado, e essa divisão binária no hepatócito, ela dura de 10 a 15 dias. Então, de 10 a 15 dias é o tempo que vai gastar para esse ciclo hepático. Ele é chamado ciclo hepático. É também chamado de ciclo esquizogônico hepático. Essa esquizogonia é o modo de divisão celular assexuada do parasito. Ao longo desses 15 dias, os parasitos, o hepatócito vai se romper e os parasitos serão liberados na corrente sanguínea sob a forma de uma célula arredondada chamada merozoíto. É interessante ressaltar que essa fase no fígado, ela é completamente apatogênica, ou seja, ela não causa dano na função do fígado, ela não causa sintoma, assintomática. Percebe que é uma fase sem sintoma. Então, está dentro do período de incubação da doença. O período de incubação vai da infecção até o primeiro sintoma. Ainda não tem sintoma. Então, uma pessoa que viajou para a área de malária e voltou com 3 dias com febre, não é malária, pessoal. Por quê? Precisa de um prazo para ocorrer essa esquizogonia hepática. Esse merozoíto que sai do hepatócito, ele não consegue entrar mais em hepatócito, ele só consegue entrar na célula vermelha do sangue. Então, essa etapa do fígado, ela é de mão única, ok? Não tem mão dupla aí, não volta para o fígado. Aí acontece, então, o terceiro estágio. Os merozoítos do fígado vão penetrar um eritrócito e esse eritrócito vai dar início a uma nova esquizogonia assexuada, só que agora é chamada de esquizogonia sanguínea ou estágio sanguíneo, em que tudo se processa mais rapidamente, em torno de 48 a 72 horas. E aí esses merozoítos, eles fecham o ciclo nos eritrócitos, ou seja, rompe um eritrócito, libera merozoíto,
esses merozoítos vão interiorizar outros eritrócitos e o ciclo se perpetua a cada 48 ou 72 horas. Após alguns dias dessa monotonia, alguns parasitos, né, alguns desses merozoítos, em vez de seguir o caminho da esquizogonia, ele resolve mudar a rotina. Eles se diferenciam em células sexuadas, gametas. São células haploides, né? Aí ele não mais se divide, ele fica quietinho dentro da hemácia como gameta masculino e gameta feminino. Isso é determinado geneticamente. Tem uma série de fatores exógenos que estimulam a gametogênese, mas a fase bem inicial do ciclo sanguíneo ocorre apenas de forma assexuada, mas com o tempo esses parasitos alguns vão se diferenciando para dar oportunidade a um mosquito pegar e passar para frente, né? Isso é a manutenção da espécie. Então, durante o ciclo sanguíneo, nós temos a perpetuação da parasitemia, né? Que vai só aumentando a cada 48 horas, e o surgimento de células sexuadas que vão dar oportunidade de transmissão dessa malária para outra pessoa. Aqui nesse ciclo sanguíneo é que começam os sintomas da malária, tá? E a última fase do ciclo, que é decorrente dessa gametogênese, é a chegada de um novo mosquito para passar isso para frente, tá? Que seria o quarto ciclo, que vai voltar lá no ciclo do mosquito que nós já falamos dele. E aí fechou, tá certo? Agora, é importante lembrar também que a penetração do merozoíto numa nova hemácia, ela é dependente de receptores específicos da membrana da hemácia. De forma que, se a pessoa não tem esse receptor, ele não desenvolve a malária. E no caso da malária vivax, esse receptor é uma molécula de grupo sanguíneo chamada grupo sanguíneo DUF. Aí você fala assim, professor, não lembro desse grupo sanguíneo, lembro de A, B, AB, né? RH. Cada um dessas letrinhas representa uma molécula da superfície da membrana do eritrócito. Mas nós temos moléculas menores de grupo sanguíneo, né? Uma delas se chama D, ou DU, que vocês aprenderam também. Mas existem várias outras pequenas que a gente estuda menos. Só os especialistas que estudam mais. E uma delas se chama DUF. E que essa DUF é muito comum no caucasiano. O povo de raça negra, lá da África Central, subsaariana, eles não têm essa molécula. Por isso, eles não têm malária vivax. A malária vivax não acontece na África, acontece na Ásia e nas Américas. Porque o Plasmodium vivax precisa desse grupo sanguíneo para entrar dentro da hemácia. Muito bem. Outra coisa que lembrar é que esses merozoítos que saem do hepatócito, alguns livros chamam-nos de merozoíto primário. E o que sai do eritrócito, merozoíto secundário. Tá? Muito bem. Assim como, de vez em quando, um aluno chega atrasado na sala de aula, porque dormiu muito, os parasitas de malária, dessas duas espécies, né, Vivax e Ovale, eles também costumam dormir e perder o bonde. Então, aqueles esporozoítos que vão para o hepatócito, eles teriam que sair
em torno de 10 a 15 dias, lembra? Mas alguns deles podem ficar dormentes e demorarem a sair. Aí eles são chamados de hipnozoítos. E qual que é o problema deles? É porque os que saíram vão dar doença no ciclo sanguíneo. Aí você trata dessa doença. Daí uns dias essa pessoa, mesmo sem ter sido picada por um novo inseto, ela recai os sintomas, porque um desses parasitas dormentes resolve acordar e aí começa outra malária. Então, eles são responsáveis pelas recaídas tardias da malária, que são muito comuns, mesmo sem a pessoa ter ido na área endêmica. E representa um problema, porque nós temos as nossas drogas, para tratar de malária, elas têm baixa eficácia contra esses hipnozoídos, ok? Bom, isso aqui é para dizer para vocês que a imunidade, na relação que o hospedeiro estabelece contra a doença, ela é muito importante no curso clínico da doença. De modo que, se uma pessoa nunca teve malária, ela vai ter uma primo-infecção mais catastrófica, ela vai ter muito mais sintoma, ela pode complicar. E à medida que ela vai se tornando mais exposta à doença, vai sendo reinfectada várias vezes, ela vai desenvolvendo uma imunidade contra a malária. Mas essa imunidade, como eu já disse, ela pode ser inata, mesmo sem ter tido contato anterior, como é o caso dos negros africanos, que não têm aquela molécula DUF. E aí o parasito não consegue entrar na hemácia, porque esse processo de entrada ele é muito complexo, ele passa por várias fases, tá? E depende desses receptores específicos. Então, nós já temos um exemplo de imunidade inata, que é a ausência da molécula de grupo sanguíneo, que é mais comum entre negros, tá? Mas esses parasitos causadores de malária, eles se alimentam basicamente do conteúdo celular, e no caso da célula vermelha, a hemoglobina. Porém, eles são muito exigentes, eles gostam da hemoglobina normal, que é a nossa hemoglobina A. Quando nós temos qualquer defeito da hemoglobina, ou defeito da hemácia, ou da constituição da hemácia, da composição, né, química da hemácia, eles são exigentes, eles não desenvolvem. Então, as hemoglobinopatias, qualquer uma, os defeitos do esqueleto da hemácia ou alterações bioquímicas da hemácia, como, por exemplo, a ausência ou diminuição do ácido paraminobenzoico ou de enzimas, né, G6PD, por exemplo, fazem com que esse parasito não desenvolva de forma adequada. Ele só gosta da hemácia normal, que é essa aqui, e com a hemoglobina normal. Então, as pessoas que têm qualquer desses distúrbios, que são muito comuns, né? Anemia falciforme, esferocitose, ovalocitose, eliptocitose, microesferocitose, redução do ácido paraminobenzoico, deficiência de G6PD, que são distúrbios comuns aí nas populações, impedem que o indivíduo desenvolva malária. Então, isso também é uma característica de imunidade inata. Muito bem, mas, como eu disse, à medida que a pessoa vai pegando malária na área endêmica, ela vai desenvolvendo uma imunidade adquirida.
Então, até os 6 meses de vida, as criancinhas, mesmo lá na África, onde tem muita malária, elas não ficam doentes porque elas não deixam a parasitemia subir. Por conta de quê? Primeiro, elas alimentam de leite materno. O leite materno é pobre em ácido paraminobenzoico. As crianças até os 6 meses de vida, elas têm o quê? Hemoglobina fetal, não é igual a hemoglobina A. O parasito não gosta de hemoglobina fetal. E terceiro, as crianças até os 6 meses de vida recebem a imunidade da mãe. Se ela mora na área endêmica, essa mãe tem anticorpos, tem resposta imune, né, contra a malária. Então, eles recebem essa imunidade, que vai se perder aos 6 meses. Então, após o 6º mês, as criancinhas vão tendo malárias cada vez mais graves e fatais, né? Morrem 1 milhão de crianças por ano. Por quê? Porque ela já trocou a hemoglobina fetal por hemoglobina normal. Segundo, ela já está alimentando de outras coisas, então o PABA dela, né, o ácido paraminobenzoico, vai normalizar. A G6PD, que era deficiente até o 6º mês, já normalizou. E a imunidade da mãe já acabou com 6 meses. Aí vem as malárias gravíssimas que matam as crianças africanas. Se ela não morrer e atinge o 5º ano de vida, ela começa a desenvolver uma imunidade adquirida dela própria, de modo que as parasitemias vão reduzindo progressivamente e na fase adulta todos são saradões. E se você tirar o sangue e examinar, você acha o parasito. Ou seja, é uma imunidade concomitante à infecção. A presença do parasito tem que ser garantida para manter a imunidade. Tá certo? Então, essas pessoas aqui, elas entram em equilíbrio parasita hospedeiro. Elas não têm sintomas, mas têm infecção. Porém, se essa pessoa é uma mulher e ela ficar grávida, ela perde a imunidade e volta a ter doença grave. Por isso que as gestantes também morrem muito. E se esse indivíduo aqui se muda da região endêmica para uma área não endêmica, e principalmente se ele tratar dos parasitas que estão no sangue dele, ele volta a se comportar como uma criança, se ele voltar para a área endêmica. Ou seja, é necessário que ele esteja na área endêmica, sendo picado toda noite por mosquitos infectados e que tenha o parasito circulante, para que ele não volte a ser vulnerável a sintoma. Isso se chama imunidade clínica, porque é uma imunidade que não esteriliza a pessoa. Ela fica resistente às manifestações clínicas. E ela é concomitante. Se você tirar esse indivíduo do estímulo antigênico, ele perde essa característica. Ok? Muito bem. O que interessa essa imunidade para nós clínicos? Se você está tratando uma criança, uma gestante, ou um cara que é primo infectado, que está nas primeiras experiências com malária, ele tem maior risco de desenvolver doença grave e fatal. Mas se ele é aquele garimpeiro que fala assim, doutor, já tive mais de 10, mais de 15, pode ficar tranquilo que ele vai tirar de letra. Porque até aquela malária que ainda está dando sintoma dele, vai ser uma malária de tratamento bem sucedido. Bom, mas então, por que a malária causa doença, né? Como são os mecanismos, né, responsáveis pela doença malária, pelas manifestações clínicas gerais e complicadas da malária? Então, é um parasito, né, um parasito grande, que se reproduz dentro do sangue
Então, de cara, você já sabe que é um processo inflamatório do tipo sepsis. Porque o que é sepsis? É a infecção da corrente sanguínea. E a malária, por natureza, é uma infecção da corrente sanguínea. Então, o que nós vamos ter de mecanismo patogênico na malária é uma resultante de vários, né, fatores, né, que se culminam como um quadro séptico. Para efeito didático, para facilitar o entendimento de vocês, eu divido em 4 mecanismos, mas esses 4 estão ocorrendo simultaneamente. O primeiro mecanismo patogênico, ele é relacionado à destruição da hemácia, porque o ciclo sanguíneo exige que essa hemácia se rompa a cada 48 horas. E como são múltiplas hemácias, então você tem uma destruição de eritrócitos. Destruição de eritrócitos é um processo hemolítico, né? E hemólise é uma diminuição do tempo de sobrevida da hemácia, e isso causa dano, tá? Muito bem. Então, a própria destruição dos eritrócitos, ela é um problema na patogênese da malária, mas ela não é o mais importante. O processo hemolítico, em geral, ele é compensado pelo paciente, exceto para alguns pacientes que têm um quadro hemolítico muito grave, né? Aí, nesses casos, a hemólise explica tudo. E existe uma complicação, né, de alguns pacientes da malária, que é uma hemólise maciça, mas não é muito frequente, tá? Muito bem, mas o grande problema dessa destruição dos eritrócitos é a liberação a cada 48 horas de uma carga antigênica muito grande na circulação. Então, a cada vez que rompe, joga uma carga de antígeno, e toda vez que eu recebo uma carga de antígeno, eu vou ter uma reação inflamatória sistêmica, né? Vocês vão aprender lá na aula de sepsis, né, que tem uma síndrome chamada síndrome inflamatória aguda sistêmica, cuja sigla é SIRS, que é que é a primeira fase da sepsis, né? A presença de bactéria, de vírus, de protozoários na circulação de forma intensa e aguda faz com que a pessoa tenha uma reação inflamatória e faz um ataque sintomático do tipo febre, calafrio, dor muscular, cefaleia, dor lombar e prostração muito intensa e rápida. E que o calafrio é uma manifestação muito importante, que a gente chama de ataque malárico ou ataque palúdico, que é a principal manifestação aguda da malária, né? Aquela pessoa que chega sentindo frio, com muita dor nas costas, náusea, vômito, cefaleia, enfim. É a manifestação mais comum dos pacientes agudamente infectados, que nada mais é do que uma resposta inflamatória a uma quantidade de antígeno muito grande na circulação. O outro mecanismo patogênico é que o plasmódium, para desenvolver no sangue, principalmente o falciparum, ele não consegue se desenvolver e, ao mesmo tempo, circular. No caso do falciparum, para ele desenvolver, ele tem que estar grudado num órgão que tenha bastante oxigênio. E aí ele escolhe os órgãos nobres. E como que ele gruda no endotélio, né, dos capilares desses órgãos nobres? Órgãos nobres são cérebro, fígado, pulmão, rim, coração.
onde recebe muito oxigênio, porque ele precisa de oxigênio. Então, como ele está dentro do eritrócito, como é que ele vai grudar no endotélio? Aí ele expressa na membrana do eritrócito proteínas que são do plasmódio. Isso aqui é uma microfotografia de um eritrócito infectado por plasmódio falciparum. E esses grãozinhos na membrana do eritrócito, que parece gergelim, né, no pão, esses grãozinhos são chamados nobres, eles são proteínas do plasmódio falciparum, que são altamente aderentes ao endotélio. E quando eles aderem ao endotélio, as hemácias parasitadas são hemácias com núcleo, porque hemácia não tem núcleo. Esses núcleos das hemácias aqui são os parasitos, né? Que estão infectando essas hemácias. E eles ficam grudadinhos, e aí eles funcionam como uma rolha. Eles obstruem o fluxo sanguíneo. Aqui é um capilar cerebral e aqui é um capilar hepático. E toda vez que eu obstruo o fluxo sanguíneo, eu vou ter consequências patológicas. O outro mecanismo, pessoal, é a chamada endoteliotoxicidade. Ora, a descarga de antígenos, que a cada 48 horas são liberadas, vai fazer uma produção de anticorpos e de citocinas como resposta imune. E muitas das nossas citocinas, se elas são produzidas em exagero, elas podem ser tóxicas para nós. O grande exemplo disso, vocês estão vendo aí na Covid-19, a tal da tempestade de citocina. A Covid-19 é uma doença que cursa com a descarga, uma produção de citocina, muito excesso de citocina causa lesão endotelial. E o endotélio nada mais é do que uma camada celular de troca. Troca de oxigênio, troca de nutrientes, filtração glomerular. Então, o endotélio não pode sofrer lesão. Se ele sofrer lesão, ele inflama. Se ele inflamar, ele perde a capacidade de troca. E aí vai dar o quê? Esses três grandes mecanismos patogênicos. Eles vão dar a chamada virulência da malária. Ou seja, se as pessoas têm essas características, essas pessoas vão ter formas graves. E por que o falcíparo é mais virulento? Primeiro, ele é mais virulento porque ele tem uma parasitemia maior. Olha o número de merozoítos por exquisonte, ou seja, para cada hepatócito que você recebe, e um esporozoíta, pensa lá no início, um esporozoíta vai virar 40 mil novos merozoítos. E aí é para você entrar numa cadeia de progressão geométrica, de modo que a parasitemia média do falcíparo é muito maior do que das demais, tá? E ele também infecta qualquer tipo de hemácia de todas as idades. Então, tudo no falcíparo conspira para que a parasitemia seja sempre maior. Então, aqueles mecanismos que eu acabei de dizer no falcíparo são muito mais exagerados. E ele vai dar uma doença mais grave do que os demais. Então, isso tem a ver com a virulência dele. Se você olhar o Vivax, o Vivax, ele produz 10 mil merozoítas para cada hepatócito infectado. E a parasitemia, no máximo 50 mil. Essa aqui atinge 500 mil. Os demais ainda são menores. E por que o Vivax
ele produz pouca parasitemia, baixas, porque ele só gosta de infectar reticulócito, que é a célula mais jovem que nós temos, célula vermelha. E reticulócito é uma pequena parcela dos nossos eritrócitos. O grande problema do Vivax é que ele tem hipnozoíto, que passa a ser um desafio no tratamento. Mas tudo isso tem a ver com a virulência desses parasitas, tá? Muito bem. Então, como que ela vai manifestar clinicamente? Primeira coisa é o chamado ataque malárico, que os espanhóis chamam de ataque palúdico, que são os principais sintomas da malária, que é febre alta, dor nas costas, sudorese, calafrio, tá? E dá muita dor lombar, dor epigástrica, náusea, vômito, tá? Então, são essas manifestações. Às vezes, da tosse seca, né? A fraqueza muscular e a dor muscular, calafrio, sudorese na pele, dor de cabeça no sistema nervoso, aumento do baço, náusea, vômito, dor abdominal, e você pode ter distúrbios hemorrágicos. Porém, alguns livros, aqui é a febre alta, né? Alguns livros mais antigos vão dizer que a febre da malária ocorre a cada 48 ou 72 horas por conta do ciclo sanguíneo, né? Se repetir a cada 48 horas ou 72. Só que nas fases iniciais da doença, essa sincronia de 48, 72 horas não acompanha as manifestações clínicas, ou seja, a manifestação clínica não acompanha, porque tem várias hemácias arrebentando em momentos diferentes. Então, esse sincronismo só vai acontecer se esse paciente não tratar a malária dele. Mas, ora, nós temos que tratar essa malária o mais precoce possível. Então, hoje em dia, nós não mais vemos febre regular. A febre da malária, no padrão atual, é uma febre completamente irregular. Tem dia que não tem febre, tem dia que tem febre 3 vezes no dia, tem dia que tem febre 1 vez ao dia, ou seja, é completamente irregular. Então, a febre não serve como preditor de malária, porque febre irregular, toda doença infecciosa aguda pode dar. Além da febre, os sintomas da malária são sintomas que acontecem em qualquer outra doença aguda. Dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza, dor epigástrica, náusea, calafrio. De modo que a clínica da malária, pessoal, não se presta para a prática clínica. Você não vai suspeitar de malária baseado em dados clínicos, como é o caso da dengue, que a gente baseia, pneumonia, infarto agudo, né? A gente sabe que tem aquelas manifestações que apontam para o diagnóstico. No caso da malária, aponta para qualquer doença aguda. E é por isso que muita gente come mosca, principalmente lá no Sudeste e no Sul, que esquece do mais importante, que é a procedência do paciente. E, além disso, a malária pode se apresentar como doença grave e complicada. Geralmente no pronto atendimento, já vai para a UTI, porque ela dá complicações nos rins, pulmões, fígado, cérebro e no sangue hematológico. Muito bem, então o paciente pode começar um quadro achando que está com uma gripezinha, e daí 2 dias ele já está na UTI. Aí o pessoal da UTI fica sem saber qual é a razão. Tem que pensar em malária também. E como que pensa em malária? Pela dispneia? Poxa, pode ser qualquer coisa. Então, a clínica não ajuda. O que vai ajudar é a procedência, que eu esqueci de botar o slide aqui, mas nós vamos falar mais para frente. Ou seja, o diagnóstico
clínico ele é inespecífico. Você tem que, na anamnese, para todo paciente com quadro agudo, né, febril, com esses sintomas aí ou não, você aprendeu na semiologia. E as pessoas se esquecem de investigar viagens recentes, lazer em área rural, em lagoas, entendeu? Até a própria teve malária recentemente, porque às vezes é Vivax que está recaindo. Então, nós temos que juntar aos dados clínicos relatos que tornem a malária suspeita, tá certo? Então, a anamnese é mais importante do que a coleta de sintomas. A anamnese relacionada a comportamentos, a viagens, né? E história de exposição à transmissão de malária, tá certo? Muito bem. Então, nós vamos ter quadros que são complicados e graves e que levam à morte. Como que nós vamos suspeitar? Aí sim, diante de um paciente que você diagnosticou malária, aí a presença de um desses sintomas aqui ou sinais vai dizer que tem perigo e esse paciente tem que ser abordado como malária grave. Aí nós vamos falar lá no final como é que é essa abordagem. Então, quais seriam esses sintomas? Agora, o pré-requisito aqui é você já saber que ele tem malária. É apresentar vômitos repetidos, icterícia, oligúria, hipotensão arterial, dispneia, alteração de consciência, convulsão, sangramentos e parasitemia muito elevada. Então, esses sinais e sintomas, eles são chamados sinais de perigo de malária grave. Recomendo internação e medicamento injetável, tá? Mas aí eu preciso saber que o paciente tem malária primeiro. E todas essas manifestações são decorrentes de quê? Ou de hemólise, que nós falamos, ou de uma anemia muito intensa, que pacientes que têm hemólise, eles desenvolvem uma anemia muito intensa, tá? Que vai requerer transfusão e que esse paciente pode falecer por hipóxia por conta de uma destruição excessiva na malária. A outra manifestação muito comum aqui na nossa região amazônica é o edema agudo de pulmão por conta de uma malária pulmonar. É um quadro séptico, é o pulmão de choque, né? Pulmão de sepsis, ou síndrome da angústia respiratória aguda grave, o SRAG, que acontece na Covid. É a mesma patogenia, é a mesma coisa. É causada por tempestade de citocina, que é o pulmão, né, hipotransparente, o pulmão em vidro fosco, mesma coisa da Covid, tá certo, pessoal? Isso é uma manifestação de malária complicada que leva a óbito. Outros são sangramentos, principalmente pela coagulação intravascular disseminada. Esses pacientes podem apresentar sangramento no fundo do olho, sangramento gengival. Outra é a icterícia, por conta do acometimento hepático, uma hepatite, né, desencadeada pelos mecanismos patogênicos da malária e que torna o paciente ictérico e com disfunção hepática. Muito bem. A febre, que também é manifestação clínica, eu já disse que é a febre irregular. Não tem nada a ver com aquele negócio de terçã e quartã, esquece aquilo. Aquilo é história da medicina. Muito bem, então o diagnóstico clínico não é um diagnóstico adequado. Então nós temos que ter primeiro a suspeita forte de malária. Suspeita forte de malária é qualquer paciente com sintomas inespecíficos e que relata procedência, né, da área endêmica, ou que tratou de malária recentemente. Né? Nos últimos 6 meses, ele pode estar tendo uma recaída de malária. Muito bem, já que a clínica não é útil, nós vamos precisar do laboratório para confirmar.
E o laboratório vai ajudar a identificar a espécie, porque o plasmódio falcíparo ele tem que ser identificado para receber o tratamento diferente. Então, lá no microscópio, que é a técnica padrão ouro ainda, já tem 100 anos, né? 100 anos, não 100 não, 120 anos que o microscópio tem sido usado para diagnosticar malária. Uma gota espessa de sangue ou esfregaço fino. A vantagem do esfregaço fino é que os parasitas ficam maravilhosos, mas a sensibilidade é mais baixa, porque você espalhou o sangue. Agora, quando você junta o sangue, você tem que tirar essa hemoglobina antes de corar. Aí os parasitas ficam feios, tá? Ficam engruvinhados. Mas a sensibilidade é muito maior. Exige mais experiência do examinador. Esse sangue é colhido da polpa digital para fazer a gotinha de sangue ou esfregaço e corado com guinça, tá? E a técnica padrão ouro é a gota espessa. O esfregaço é mais para você identificar a espécie de parasita que é melhor, mas o esfregaço, a sensibilidade é baixa. Na prática, o melhor é a gota espessa, tá? E baseado nas características morfológicas do esfregaço delgado, aquele fininho, a gente faz a separação das espécies. Mas um microscopista experiente consegue identificar as espécies também na gota espessa. A gota espessa, ela fica mais feinha. Aqui é o esfregaço, olha que belezinha. Vocês estão vendo os parasitos bonitinho, a bananinha, tá? O esquizonte maduro, o anelzinho, muito bem. O gametócito de Vivax e Malari. Porém, na gota espessa fica tudo diferente, feio, porque você desmanchou as hemácias, né? Teve que hemolizar, teve que causar lise das hemácias, e aí os parasitas ficam mais amarrotados. As bananinhas ficam até bonitinhas. Porém, a sensibilidade é alta, e aí os microscopistas conseguem achar rapidinho, tá? O falcíparo, o vírus e até os outros. E você tem que quantificar também essa parasitemia, porque quanto mais alta a parasitemia, maior o risco de doença grave, né? Então, nós vamos examinar 100 campos microscópicos e classificar em cruzes. Meia cruz, uma cruz, duas cruzes, três cruzes, quatro cruzes. O laboratório já manda isso para a gente. Então, aqui está dizendo, um meia cruz é em torno de 200 a 300 parasitas por microlídeos. Uma cruz já passou para 300 a 500. E quatro cruzes, mais de 100 mil por milímetro cúbico. Aí já entrou na classe de malária grave, né? Se passar de 500 mil, é malária grave complicada. Bom, mas por conta dessa experiência microscópica, que só o povo que está na área endêmica consegue ter, porque todo dia examina malária, foram desenvolvidos testes mais objetivos, exatamente para aquele povo que não tem experiência, né? Que lida com pouca malária, como acontece nas grandes cidades do sul-sudeste e até mesmo em Cuiabá, pessoal. Se você procura os laboratórios de Cuiabá hoje, tem pouquíssimas pessoas que têm experiência com microscopia para malária. Então, hoje nós lançamos mão do teste rápido. O teste rápido, ele separa o negativo do não falcíparo e do falcíparo. É um teste rápido como qualquer outro que está sendo feito aí para hepatite, sífilis, HIV, Covid-19. Tá? Ele tem uma bandinha de controle do teste, que todas as situações ela vai aparecer, mostrando que o teste não está com problema. E se aparecer uma outra bandinha, é não falcíparo. E se aparecerem duas bandinhas, é falcíparo. O grande problema é que ele não serve para acompanhar o paciente, né? Porque
o teste continua positivo até após a cura, enquanto tiver antígeno circulante, e malária, a infecção mista, né? Digamos, uma pessoa pode ter falcíparo e vivax simultaneamente, vai aparecer igual a essa, tá? Você vai ter que tratar uma, depois tratar o outro. Porque se for vivax junto com o falcíparo, você vai tratar o falcíparo achando que é falcíparo. Aí depois vai recair o vivax. Aí você vai ter que tratar de novo só do vivax, dando para o hipnozoito, né? Porque o vivax tem hipnozoito. E falando em tratamento, como que a gente trata de malária? Como é uma doença de política pública, nós vamos seguir o censo do Ministério da Saúde. Assim como a gente segue para tratar hepatites, HIV/AIDS, tuberculose, hanseníase, leishmaniose, doença de Chagas, filariose, esquistossomose, tudo são doenças de programa de saúde pública. Nós seguimos os consensos do Ministério. Tem uma revisão recente de 2019 que está disponível na internet. Vocês têm aí o nome nos slides que eu mandei para vocês. Muito bem. Para tratar de malária, a gente vai lembrar do ciclo, né? Então, o ciclo da malária biológico, ele tem a fase tecidual no fígado, que o que interessa para nós são os hipnozoítas de Vivax e Ovale. Tem a fase sanguínea, que é o causador de sofrimento, sintoma e doença e morte, que é a esquizogonia sanguínea. E tem um pedaço do sangue das pessoas humanas que tem gameta, e esses gametas são os responsáveis pela perpetuação da doença na comunidade. Então, como a droga que a gente usa principal são essas aqui, né, esquizonticidas sanguíneas, porque elas é que vão tirar o paciente do sofrimento e do risco de morrer, essa droga, se ela atuasse sobre todas essas fases, estaria tudo bem, mas elas não atuam. Elas são muito específicas para a forma sanguínea. Então, para eu tenho que dar outra droga. E para destruir o gametócito de falcíparo, eu tenho que dar outra droga. Então, quais são os nossos alvos terapêuticos? São os hipnozoítas, a esquizogonia sanguínea e os gametas. Então, eu vou dar droga hipnozoiticida, droga esquizonticida sanguínea e droga gametocitocida. Esses são os 3 grupos de droga. Muito bem. Qual é a nossa principal droga esquizonticida sanguínea para tratar de malária? A cloroquina, porque ela funciona para todas as espécies, exceto falcíparo. Então, eu não me preocupo com dose, tá, pessoal? Não precisa decorar dose, eu não pergunto dose na prova. E, para informação, a proposta de ensinar medicina atual é você não exigir que os estudantes e nem os médicos na pós-graduação, ninguém precisa decorar dose, porque quem decora erra. Quem usa o aplicativo na hora de prescrever não erra. Então, como hoje em dia tudo está no seu celular, procurem, na hora de prescrever a dose, conferir com os consensos. Então, nós só temos que saber as drogas. A cloroquina é o esquizonticida tecidual de todas as malárias. Ela vai ser dada sempre em 3 dias. É um ciclo muito pequeno. É diferente desse que estava sendo proposto para a Covid. Então, aqueles efeitos colaterais graves, não tem problema. A única coisa aqui é que você vai dar 25 miligramas por quilo de peso em 3 dias. Se o cara for mais de 100 quilos, você não precisa... Se ele for mais de 60 quilos, desculpa, você não precisa calcular por quilo de peso.
Você só calcula por quilo de peso até 60 quilos. A partir de 60 quilos é a mesma dose que deveria ser dada em 60 quilos. Porque a cloroquina ela tem uma dose terapêutica muito próxima da dose letal. Então, não é para aumentar. E para a malária é suficiente para quem tem mais de 60 quilos. Muito bem. Então, nós vamos tratar com cloroquina o ciclo sanguíneo. Mas o ciclo tecidual desses plasmódios que tem hipnozoito, Vivax e Ovale, não responde à cloroquina. Então, você vai ter que dar a primaquina, que é o único disponível no Brasil, é a única droga com esse objetivo, e que pode ser dada no esquema curto ou no esquema longo. O curto é em 7 dias, com dose dobrada, 0,5 miligramas por quilo de peso. Ou longo, em 14 dias, 0,25 miligramas por quilo de peso. O esquema longo, ele é conhecido internacionalmente e é utilizado no mundo inteiro. O esquema curto é uma proposta brasileira para aumentar a adesão, porque muitos pacientes abandonam o medicamento depois do 7º dia, porque já estão bons. E aí o Brasil resolveu encurtar, aumentando a dose. E funcionou. Hoje em dia, esse esquema também já está nos manuais da Organização Mundial de Saúde. Porém, em regiões do mundo onde existe deficiência de G6PD, de forma mais em esquema curto, é mais perigoso para dar hemólise. Por isso, o resto do mundo ainda continua usando 0,25. Mas aqui no Brasil, a prevalência de deficiência de G6PD é baixa, por isso que a gente dá com tranquilidade o esquema curto. Muito bem. Pacientes com plasmódio malário do Brasil também recebem esse esquema, porque a gente não consegue separar do Vivax, mesmo sabendo que ele não precisaria tomar a primaquina, tá certo? Fica claro isso para vocês. Se você tiver certeza que é malária, você só dá cloroquina, mas o difícil é ter certeza. Bom, no Plasmodium vivax, nós temos um risco de recidiva, né? Que inclusive esse estudo fomos nós que fizemos aqui em Mato Grosso. Esse risco ele é maior de 4 até 12 semanas após o tratamento. Então, você tratou de um cara hoje, e você fala assim, bom, daqui 4 a 8 semanas, 4 a 12 semanas, ele tem mais risco de reativar outra malária, de recidivar essa malária, se for malária vivax. Entendeu? Então, por causa disso, se ele aparecer com outra malária dentro desse período, provavelmente ele não respondeu à primaquina. E a primaquina ela não é muito eficaz. Ela é a única droga que nós temos, mas ela falha em mais de 30%. Então, você pode considerar que é uma recaída e não uma nova infecção. E aí, nós vamos partir para algumas condutas especiais. Já está surgindo no mundo um substituto da primaquina chamado tafenoquina, que é do mesmo grupo, com a vantagem de ser dada em dose única. Então, não tem esse negócio de esquema curto e esquema longo, não. Vai ser dose única. Ela dá muita hemólise também. Então, ela só pode ser dada em maiores de 6 meses, em não gestantes e não deficientes de G6PD. No Brasil ainda não chegou, tá? Muito bem. Lembrar que a gestante não pode tomar primaquina por conta do feto que ela tem lá dentro, porque o feto não tem G6PD. Então, se você der primaquina para gestante, vai matar o feto, tá? Muito bem.
E o P. falciparum, como é que nós vamos tratar? P. falciparum, ele não responde à cloroquina, mas a primeira droga descoberta no mundo para tratar de malária foi aqui na Amazônia peruana, uma árvore chamada quina, que dá um alcaloide chamado quinina, e que até hoje existe para tratar de malária, só que ela é altamente tóxica. Ninguém aguenta tomar essa quinina. A gente só dá quinina injetável para casos graves. E atualmente nem precisa mais, porque já tem medicamentos melhores de aplicar. Porém, essa planta, dela surgiram derivados que têm ação antimalárica contra o falcíparo. E com o surgimento da resistência dessa espécie à cloroquina, o exército americano saiu procurando outra planta no mundo inteiro e achou, lá na China, uma outra planta chamada artemisia. E dessa artemisia surgiram os derivados da artemisinina, que é o alcaloide da artemisia. E derivados já sintéticos. Por exemplo, o arteméter é um derivado da artemisia. E existe um outro chamado lumefantrina, que é um derivado da quinina. E doença infecciosa que desenvolve resistência, vocês vão ver isso na DIP, que a tendência é não tratar com uma única droga. Você deve tratar com combinações de droga, atuando de formas diferentes, com mecanismos de ação diferentes. E na malária é a mesma coisa. Malária falciparum, como fica resistente, a orientação para a primeira linha é dar 2 derivados. Um quinolínico, né, que é da quinina, e, desculpa, esse aqui da artemisinina e esse aqui da quinina. Então, existem esquemas prontinhos para criança, adolescente e adulto em 3 dias. Tratamento, 3 dias de arteméter mais lumefantrina, primeira linha. Porém, tem um laboratório brasileiro chamado Farmanguinhos que fez um outro esquema, com derivado de artemisinina, um outro sal, artesunato, e um outro derivado da quinina, chamado mefloquina, também para dar em 3 dias, com esquema para criança, adolescente, adulto jovem, criança maior, adolescente e adulto. Muito bem, em 3 dias, sendo que a mefloquina só dá em 2. Aí não teve jeito, o Brasil tem 2 primeiras linhas, não é que uma é segunda, não. É porque esse laboratório aqui, ele produz para a África, para mandar para a África. E, às vezes, ele produz a mais e o Brasil utiliza porque é mais barato. Então, nós temos 2 esquemas de primeira linha. Arteméter mais lumefantrina, artesunato mais mefloquina. Tá? Muito bem. Nós já vimos lá atrás suspeita de gravidade, né, que são os sinais de risco, sinais de perigo de malária grave. Se o paciente tiver sinal de perigo, né, convulsão, prostração, vômito repetido, dispneia, sangramento, icterícia, hemoglobinuria, febre maior que 41 graus, oligúria, ou se tiver anemia grave, hipoglicemia, acidose metabólica, insuficiência renal, lactato alto, parasitemia alta, ou seja, um desses sinais precisa só de um, hospitalizar e tratar como malária grave. Então, qual icterícia? Bilirrubina total maior que 3. Qual anemia? Adulto menos de 7 de hemoglobina, criança menor que 5. Um Glasgow menor do que 10. Aqui é para confusão mental e prostração. Creatinina maior que 3 para insuficiência renal. Glicemia menor que 40 para hipoglicemia. PaO2, a relação PaO2-FiO2 menor que 200 para diagnosticar SARA. Esse é o padrão do diagnóstico de síndrome da angústia respiratória aguda.
bicarbonato plasmático menor que 15 milimol, lactato maior e vascular disseminada, que é sinal de sangramento. Muito bem. Então, feito isso, você vai tratar como malária grave. Lembrar aqui, se for malária mista, falcíparo com Vivax, ou falcíparo com qualquer outra espécie, você vai dar o remédio para falcíparo, que ele cobre qualquer outra espécie. Só que, se for no microscópio, você sabe que é Vivax com falcíparo. Então, você vai dar uma dessas drogas, esquizoticida sanguínea, né? Artemether mais lumefantrina, artesunato mais mefloquina, o que tiver. E, como tem Vivax na história, você tem que dar o esquema de primaquina, né? Esquema curto ou esquema longo, para destruir os hipnozoítas. Muito bem. Aí a pergunta que ficou faltando é: uai, professor, mas e a droga gametocitocida? A única droga gametocitocida que nós temos é como o Plasmodium vivax, malária, ovário, todos os outros aqui no Brasil vão ser tratados como vivax. A primaquina destrói os gametócitos dessas espécies. Fica faltando quem? O falcíparo. O falcíparo tem gametócito? Tem. E aí, naquelas áreas que tem transmissão de falcíparo, é porque tem o vetor ali, tem o mosquito. Então, você vai dar uma dose única de primaquina no primeiro dia da doença, no primeiro dia de sintoma. Tá certo? Essa primaquina em dose única, ela vai destruir os gametócitos de falcíparo e não vai deixar o gametócito infectar o mosquito. Ele vai cair no mosquito, mas lá a fecundação não vai ocorrer. Entendido? Então, a única oportunidade de uma pessoa dar droga gametocitocida, que é dada para impedir a transmissão do gameta ao mosquito, é no Plasmodium falciparum, porque ele não recebe primaquina. Ele só recebe a primaquina se esse paciente está na área de transmissão. Mas se ele mora no centro de Cuiabá e pegou malária porque foi a Porto Velho, você não precisa dar, porque no centro de Cuiabá não tem transmissão de malária, ok? Bom, e quais são as medidas de controle da doença? Diagnóstico precoce e tratamento correto dos casos. Ponto final. É o que nós precisamos fazer. Quanto mais rápido eu trato, mais rápido eu destruo esses parasitas e impeço que o meu paciente seja uma fonte de infecção. Agora, o pessoal da saúde pública, onde está tendo malária transmitida para mulheres e crianças, ou seja, transmissão intradomiciliar, controle seletivo de vetores, vai borrifar essa casa com inseticidas de ação residual. E as pessoas que vão frequentar a área endêmica devem ser recomendadas a usar repelentes, roupas da longa, calça comprida, bota, não sair no horário de pico do mosquito, usar telas nas janelas, usar mosquiteiros impregnados com inseticidas que existem e, se ela vai ficar um tempo morando lá, borrifar as paredes. As pessoas que moram na área endêmica devem ser recomendadas a borrifar, né, as paredes e usar mosquiteiros impregnados com inseticidas. E o pessoal da saúde pública orienta as pessoas que têm criadouros em suas
seus sítios, fazendas, chácaras, limpar os criadouros para tirar, né, tirar principalmente as sombras, né, deixar o criador, os riachos um pouquinho mais ensolarados, que ajuda. E existem formas de controle de larvas em criadores com bactérias, fungos, né, e até eumintos, né, e outros insetos que podem competir comendo a larva dos mosquitos vetores, tá? E existe para viajantes uma quimioprofilaxia profilática. O paciente vai tomar um medicamento que todos os dias, enquanto ele está na área endêmica, esse medicamento tem que ter ação antimalárica. O único medicamento com ação antimalárica que é possível prescrever no Brasil é a doxiciclina, que é um antibiótico do grupo das tetraciclinas. O cara vai tomar uma vez por dia um comprimido, ele começa uma semana antes da viagem e suspende 3 semanas depois que chega da viagem. A gente quase não recomenda para viagens nacionais, só internacionais, tá? E era isso, muito obrigado. Estou aqui aberto para perguntas. Eu mandei o material para vocês, da aula, e fiquem